Olá, hoje vamos começar mais uma live. Hoje com o nosso amigo Joselito, aguardando ele entrar. Vamos conversar sobre a mediação online feito por pessoas com deficiência visual. Isso mesmo, por pessoas com deficiência visual. Vamos mostrar que tudo é possível e que estamos nos adaptando também à era digital. Aguardando aqui Joselito entrar para a gente bater aquele papo bacana. Vasques sempre presente. Obrigada, Vasques, pela audiência de sempre. Vou chamar aqui nosso amigo Joselito, que é advogado, é mediador também. Deixa ele aparecer aqui para visualizar. A web Rádio Inclusiva presente também. Obrigada, Vasques, pela presença. Visualizar aqui nosso amigo Joselito. Vou convidar ele aqui. A gente às vezes ainda me bate um pouco com essa... Logo, logo ele vai entrar aqui. Grande Joselito! Olá, boa noite! Na telinha Maroco. Não, do Instagram. Eu estou brincando com o pessoal, porque agora a Globo é o Instagram. É novo entretenimento agora no Brasil. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Amorim chegando. Muita gente chegando aqui no Instagram, bacana isso. Nossa live hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a mediação online, né? Vamos explicar um pouco o que é mediação, de fato, e por que nós estamos também na mediação online. E assim como todos estão se adaptando, nós também temos que nos adaptar pela própria exigência, né, do mercado. Exato. E como todos estão vencendo as barreiras, nós também estamos aqui juntos, vencendo essa barreira tranquila, tudo se adaptando, novas oportunidades, o Brasil inteiro também se adaptando à mediação online, tem promovido a inclusão maravilhosa, a questão da arbitragem, da mediação online, que tem aproximado, né, a população do Brasil inteiro. O Brasil inteiro unido nesse momento aí dessa era digital. Então, assim, antes de começarmos, eu vou me apresentar, ele se apresenta e a gente vai ficar nesse bate-bola, justamente para divulgar mais, difundir, porque estamos tendo uma demanda muito grande sobre a mediação feita por pessoas com deficiência visual. E com essa pandemia, a divulgação ficou maior ainda. Então, muitos perguntaram, poxa, Sheila, e os mediadores com deficiência visual não fazem também a mediação online? Pô, se não fazem, vamos fazer, né? Verdade. E aí, estamos nessa militância também, como todos estão desafiando esse momento de desafio. Enfim, nossa live só dura 1 hora, mas vamos ser rápidos hoje, breve. Então, meu nome é Sheila Michel, eu sou economista, não sou advogada, né? Tenho um doutorado em engenharia de produção e sempre deixo isso claro que eu não sou advogada, porque o mediador ele não precisa ser advogado, né? Ele utiliza técnicas para conduzir um conflito, porque nós sabemos que agora eu sou mediadora judicial do Tribunal de Justiça, e só contextualizando que o mediador ele trabalha apenas técnicas para tentar reduzir, neutralizar aquele conflito, né? Porque todo conflito ele é oriundo de emoções. E quem cria o conflito é a própria pessoa, com suas próprias emoções, sentimentos ocultos, aquilo que não foi dito. Então, vai sendo guardado, né? Dentro ali do coraçãozinho, num determinado momento, a gente cria uma historinha
para tentar ser, entre aspas, visto. Mas, na realidade, o ponto principal, a raiz de todo o conflito está no sentimento. E esse sentimento, muitas vezes, ele é complexo, que às vezes a própria pessoa nem se dá conta de como que surgiu aquele conflito. Às vezes está repetindo padrões familiares, né? Às vezes são sentimentos ali de carência, tantas coisas, são tantas situações complexas que surgem, né? Um conflito, e às vezes é necessário buscar um terceiro para tentar resolver, ajudar, né? Porque o mediador não resolve o conflito, ele ajuda nesse conflito. Então, hoje vamos ficar só nesse bate-bola para explicar ao pessoal de fato que é o mediador, as técnicas, e estamos agora trabalhando com a mediação online através do WhatsApp. Mas antes de conversarmos mais, vou passar um pouco a palavra para Joselito, para ele se apresentar, falar um pouco do trabalho dele em Vitória da Conquista, que ainda é presencial, mas nós já vamos mexer também, né, Joselito? Trabalharmos com o contexto do WhatsApp, que é super simples, acessibilidade. Hoje nós podemos ficar 50 pessoas no WhatsApp. Online, entende? Então, todo mundo recebe um link, clicou ali, pode ficar 50 pessoas ali, na mesma sala e no próprio WhatsApp. Super acessível. Então, vou passar aqui a palavra para Joselito. Quem chegou agora foi Delfim, é um amigo meu, que também ele faz parte da Câmara CB+, ele é mediador e árbitro. Obrigada, Delfim, parceirão de sempre. Então, vou passar a palavra para Joselito, para ele falar um pouco da experiência dele como mediador, como é tranquilo, que ele também é multiplicador, também Vitória da Conquista, com pessoas com deficiência visual, várias pessoas com deficiência visual têm ensinado também a entrar aí na profissão, na instrução. Então, a palavra é toda sua, Joselito. Valeu, Sheila, obrigado. Saudar a turma que está chegando aí novamente, né? Pedir a você, Sheila, depois se o pessoal quiser participar aí com perguntas também, que é importante, às vezes tem um detalhe que a gente acaba aqui empolgado na fala, deixa passar, o pessoal pode estar aí participando com a gente também. Eu sou Joselito. Graziele Leal, foi minha professora e minha grande incentivadora, ela que me inseriu na área da mediação judicial, ó. Eu beijo para a minha professora Graziele, ela que é responsável por isso tudo. Foi a semente. Opa! Eu sou bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, advogado também. Hoje sou mediador extrajudicial, também sou árbitro, né? Já fiz o curso também. Além da universidade, já fiz um curso de extensão aí em Salvador, juntamente com Sheila. Sou especialista em processo civil pela LFG e atualmente estou presidente da Comissão de Meio Ambiente da subseção da OAB de Vitória da Conquista, membro lá também da Comissão de Pessoas com Deficiência lá da Ordem. E aí a gente está nesse trabalho já há um tempo, né, Sheila? Eu sempre tive aquela preocupação pelo fato de ter estudado em uma universidade pública, então eu sempre tive aquele sentimento de dívida para com a sociedade, que eu sempre pensei da seguinte forma: tem pessoas que bancaram meus estudos e que não terão a satisfação, a honra, a gratidão de ter um neto, quem sabe até na universidade, de ver, assistir um neto graduar na universidade. Então, eu tenho que, de alguma forma, pagar essa dívida, e hoje, através da mediação, eu tenho como contribuir um pouco com a comunidade, porque a OAB, ela tem lá de Vitória da Conquista, eu posso falar por Vitória da Conquista, porque é onde eu estou no meu dia a dia de trabalho, principalmente, e tem um trabalho voltado para a comunidade carente, aquela pessoa que não pode pagar as custas processuais, que às vezes não consegue pela defensoria pública, e lá a mediação tem sido um caminho que a gente tem encurtado a solução de determinados conflitos, né? Desde de um divórcio, onde as partes ali não teriam condições de arcar com todas as custas, ou esperar às vezes anos a fio, a questão de alimentos,
principalmente alimentos e divórcio é o que chega lá para nós, e a gente tem condições, em primeiro lugar, de dar uma resposta rápida para aquela família. Só para vocês terem noção que estão acompanhando, nós tivemos um caso que o pai disse que só ia pagar a pensão no dia que tivesse um acordo assinado. E nós, no dia, nós não conseguimos. Tem muito isso, né, João Felipe? Tem muito isso. Tem muito isso. Muito. E aí no dia, a pessoa que me dava o suporte lá não pôde ir, e nós fizemos, deixamos tudo acertado, faltando só o acordo para assinar. E aí, alguns dias depois, a pessoa entra em contato comigo dizendo, olha, dentro do primeiro prazo que nós acertamos, o homem disse que só vai pagar quando a gente assinar. E a gente correu para poder agilizar esse termo para ele começar a contribuir com aquelas obrigações. Então, eu estou trazendo assim um exemplo simples para mostrar como, às vezes, pequenas ações mudam a vida de pessoas, né? E com esse momento de pandemia, onde as pessoas quase que obrigatoriamente têm que permanecer em casa, você tem esses casos onde você tem ali dois pais ou dois responsáveis por uma terceira pessoa, onde essa terceira pessoa está tendo muitas vezes a sua alimentação, seu sustento, sua sobrevivência comprometida, porque infelizmente as partes envolvidas não têm a maturidade suficiente para dirimir aquele conflito, precisando de um terceiro, né, para ajudá-los na condução, para chegar a uma saída que é simples. Geralmente a saída é simples, mas as pessoas estão tão envolvidas naquela situação que às vezes elas não conseguem enxergar esse caminho. E nós estamos caminhando para um processo tecnológico, e eu particularmente digo a você que eu não gosto, por motivos que nós não vamos adentrar no mérito aqui agora, mas a gente não tem como a gente hoje não tem como fugir dessa realidade. Então, assim, o próprio Tribunal de Justiça, o próprio Conselho Nacional de Justiça já vem discutindo como que o processo ele vai dar uma resposta rápida para o jurisdicionado, né? Como que o Poder Judiciário vai arcar com a responsabilidade dada a ele pela legislação, como que ele vai cumprir os objetivos para o qual ele foi criado, em uma demanda que, por exemplo, é caro. Serviço judiciário é caro. Né? Então, estamos falando aqui de milhões e milhões e milhões, para você manter toda uma estrutura do Poder Judiciário, onde as pessoas procuram o judiciário por tudo, desde essa questão que a gente está dizendo do pai que não quer pagar o alimento, desde o pai que não quer cumprir um acordo de alimento, um divórcio onde as pessoas já contraíram outras famílias, né? E às vezes a vida está ali emperrada por conta disso, eles não vão reatar os laços anteriormente contraídos. Então você tem, assim, em situações, aqui são só exemplos, em situações onde as pessoas têm a sua vida amarrada por conta de uma burocracia estatal, e você precisa encontrar caminhos para fazer com que esse gargalo seja desentupido. Vou usar logo uma linguagem direta, né? Então, a gente tem hoje o próprio Código de Processo Civil, outros lugares do mundo mais evoluído encontraram mecanismos desses tipos para poder conseguir desafogar o judiciário e dar uma resposta para a população. Porque quando o Estado ele não consegue dar essa resposta para a população, primeiro, a pessoa se sente traída, se sente frustrada, né? Você tem muitas vezes um ar de desesperança, de descrença nas instituições, né? E você muitas vezes tem uma situação onde as pessoas querem resolver os seus conflitos do seu jeito. E se do jeito que ela tentou foi justamente o que gerou o conflito, como que do jeito dela ela vai conseguir sair, né? Então, esse auxílio de um terceiro, muitas vezes, vem justamente para dar essa resposta que o Estado não consegue. Fazendo essa introdução aqui para o pessoal perceber que, assim, o porquê da mediação.
né? Que a gente tem que entender, antes de entender o que é mediação, a gente tem que entender o porquê que ela existe. Porque no mundo do direito, você não cria a lei para depois criar o problema. O problema nasce nas relações sociais e o legislador, seja um vereador, seja um deputado, seja um senador, ele vai fazer uma lei onde você tenta, através daquela legislação, contornar ou controlar aquela situação. Vou dar um exemplo aqui bem comum, que com certeza a gente está falando em um celular, a gente está usando a internet. Então você tem uma legislação, por exemplo, que ainda não conseguiu contemplar essa nova realidade, agora em tempo de pandemia mesmo, as queixas junto aos órgãos de proteção ao consumidor cresceu assim, assustadoramente, a 20%, 30%, 40% índice de reclamação, porque você ainda não tem uma legislação própria para dar uma segurança, uma garantia àquela pessoa que está comprando o seu celular pela internet. Aquela pessoa que está contratando alguns serviços através da internet, contratando a internet. Né? Você tem um serviço dentro de outro serviço. Né? Então, às vezes, a legislação ela não consegue acompanhar essa dinâmica social. E aí, quando você senta à mesa para negociar, às vezes você consegue dar solução para um problema que a legislação ainda não conseguiu dar. Né? Então, para as pessoas, os companheiros, os amigos aí que estão conosco, compreenderem o porquê da mediação, ela consegue muitas vezes dar uma resposta muito mais rápida para a comunidade do que todo esse processo burocrático para você chegar na lei, para só depois dessa lei o juiz poder tomar uma decisão. Porque muitas vezes o juiz ele não tem base jurídica para tomar determinadas decisões. Né? Então, às vezes, o juiz tem que fazer um jogo de cintura em determinados casos para adequar aquele caso ao que a legislação tem proximidade. Né? Então, é por isso que no Brasil a gente tem jurisprudência, a gente tem julgados, a gente tem atos normativos. O próprio CNJ hoje, às vezes, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele trata determinados assuntos através de resoluções, através de portarias, através de mecanismos que não são os mecanismos, digamos assim, adequados, segundo a nossa legislação, porque cabe ao legislador fazer leis. Só que ele não consegue dar conta da demanda social. Muitas vezes, quando uma lei nasce, o problema já acabou. Exatamente. É pior que é verdade, é verdade. A lei já nasce morta. O pessoal está aqui no Instagram dando parabéns por sua explanação. Simone, parabenizando muito. Cristina Tosta, que foi minha professora, Graziele também, sim, todos advogados. E estamos aqui na sala também com várias pessoas com deficiência visual. Temos Gabriel, maravilha, que é advogado, que ele tem um canal chamado Direito Inclusivo. Temos Rosana também, que ela é de São Paulo e ela é mediadora. Está nos assistindo. Maravilha. Tendo essa audiência, então você está ajudando muito, muito nesse processo justamente da inclusão, principalmente também da mediação online. Então, seu papel é muito importante e o pessoal parabenizando pelo seu explanação. Então, Joselito já... Essa é show de bola mesmo. Bota para lá. Joselito já informou que... doutor Luiz também está aqui, doutor Luiz, nosso parceiro, que abriu as portas aqui em Salvador para o pessoal fazer os estágios presencialmente, né? Então, assim, o que é que acontece? Nós entendemos que a mediação ela serve para aproximar os corações. E foi isso que Joselito abordou, que às vezes a lei chega, porque a lei serve para normatizar. Mas às vezes a mediação ela chega e aproxima os corações e chega-se no acordo. Porque todo conflito ele orienta de emoções e precisa desse ponto de interseção entre as partes.
Ok. Aí o que que acontece aqui, a nossa pauta aqui, porque o tempo é muito curto, quando vê, passou rápido. Fico doida, porque é muito rápido. Nós estamos com uma demanda muito grande no Brasil inteiro, a OAB do Brasil inteiro entrando em contato para saber sobre esse projeto de mediação inclusiva. Encaixou muito bem, foi feito de uma forma despretensiosa, não foi nada pensado, e foi crescendo, crescendo, e encaixou por quê? Porque quem tem a deficiência visual automaticamente vai desenvolver bem a escutativa. Se um dia eu perder a minha visão, automaticamente for perdendo, claro que minha audição vai ficar mais aguçada. Então, não significa que não tem ninguém assim maravilhoso, nada disso. É porque vai aguçando. Então, esse projeto, Joselito, encaixou muito, muito mesmo na mediação, entendeu? E aí, o que acontece? Todos estão buscando essa mediação, só que a mediação presencial agora, ela, de certa forma, é limitante no espaço físico, porque, por exemplo, se você estiver atuando aí em Vitória da Conquista, seu perímetro de atuação vai ser aí Vitória da Conquista ou locais próximos. Com a mediação online, você atravessa o Brasil inteiro. E é isso que tem acontecido. Você amplia a sua gama de clientela. E nós estamos agora aqui, aproveito para agradecer ao Instituto LIS, que é uma câmara em Goiânia, que se abriu nessa parceria e estão estimulando muito, querem a mediação online. Por isso que nós estamos fazendo também essa live, para informar que é possível. Né? Nem eu estava atento, confessar mesmo que nem eu estava atento com a mediação online, que pega assim, de surpresa. Como esse projeto também surgiu assim, da surpresa, a mediação online também, vamos entrar no mar também, nos adaptar. E aí já estamos com uma lista aí, e acredito que em breve a Câmara de Goiânia já esteja chamando aí o pessoal para executar essas mediações online pagas, né? E que outras câmaras também solicitem, que é com essa inclusão. E como é que funciona? É sempre um mediador com deficiência visual e um mediador advogado, porque no final ele vai ter que fazer aquele termo de acordo para as partes assinarem, juntamente com duas testemunhas, justamente para contextualizar esse exemplo que Joselita abordou, que uma das partes disse que só iria pagar se tivesse uma mediação. Então, o papel do advogado é mostrar que agora não existe apenas o judiciário. Ele pode encaminhar também uma demanda para uma Câmara, ou então pode fazer uma mediação ad hoc, que é uma mediação independente. Então, cabe agora ao advogado mostrar ao cliente, porque ele desconhece, né? Mostrar ao cliente as diversas hipóteses agora que existem para a resolução de conflitos. Inclusive, a mediação online também. Então, ele pode muito bem informar também para seu cliente. Fique na sua casa, sentadinho, na sua cadeira, em conforto. Nós vamos realizar agora uma mediação online. Então, isso tudo é um papel do advogado em mostrar os caminhos para os seus clientes. Porque, de fato, o cliente ainda, claro que ele não tem informação disso tudo, ele ainda está naquele contexto. Eu preciso judicializar para ter um documento do juiz, né? Assim que o pessoal fala? Desse jeito. O juiz assine. Sem isso, eu não começo a pagar minha pensão e tal, eu não faço o acordo. Então, agora o advogado ele está com uma função muito importante na sociedade, que é mostrar essas diversas formas. E estamos também aqui, né, divulgando para os advogados, que muitos estão aqui nessa nossa live, e estamos aqui principalmente que vocês se atualizem também, sejam nossos parceiros na mediação inclusiva. Né? Que nós temos uma lista. Joselita aí é o multiplicador, é o professor das aulas práticas, principalmente em Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista eu ministrei a parte teórica e larguei ali tudo nas costas de Joselita.
Joselito que ficou cuidando de todo mundo. Ele fez o curso aqui em Salvador e a gente sabe que o curso eles são um pontapé inicial, né, Joselito? Porque é só uma Com certeza. introdução. Sim. Não deixa o indivíduo expert, nada disso. É um pontapé para depois estudarmos direito sistêmico. Agora mesmo estou estudando direito sistêmico. O curso vai até julho com o Sam Stock online. E assim não para, né, os estudos. E quem tiver interesse vai entrar em contato também com o Joselito, ele é o cara, né? As mediações online estão acontecendo e deixando claro, quem não conhece, entende, Joselito? Nós temos que deixar claro para a sociedade, como eu também desconhecia, quem tem a deficiência visual faz tudo que uma pessoa que enxerga faz. Porque a tecnologia está aí para ajudar, porque existem leitores de tela no computador, aí lê tudo. Utiliza o WhatsApp normalmente, porque existe um dispositivo no WhatsApp, no celular, chamado, acho que acessibilidade, não é isso? Exato. Acho que é isso. Aí você põe aquela opção e utiliza normalmente. Então, estou deixando só claro isso aqui, porque foi o que eu me deparei no início, quando comecei o projeto, e fiquei assim, desesperada. Nossa, utilizando o WhatsApp, e-mail, né? Então, achei isso surreal. E assim como para mim foi surreal pelo desconhecimento, a maioria da população também tem esse desconhecimento. E depois que tem esse conhecimento, aí acaba-se o distanciamento entre os dois mundos, entendeu, José? Sim, e aí, sim. Então, assim, a gente não usa a sociedade. Nós que temos que chegar até a sociedade e mostrar, entendeu? Quer falar alguma coisa? Fala aí. Porque assim, Sheila, a gente vai trazendo elementos colaborativos para esse trabalho que é novo. Então, assim, você falou da questão do juiz. Por que muitas vezes eu creio numa sentença, numa decisão do juiz, ainda que ela não me contemple da forma que eu queria? É porque, por exemplo, se eu tenho uma demanda contra a Sheila, a gente não consegue resolver. Vamos ao judiciário. A decisão que vier do juiz, ainda que seja metade para você, metade para mim, aí, por exemplo, eu não cumpro minha parte. Você tem como ir ao juiz e dizer, senhor juiz, Joselito não cumpriu a parte dele. Obrigue ele a cumprir. Então, assim, quando eu faço uma mediação, o termo de audiência, e aí também entra a questão, o advogado ele entra com o cliente pode estar assistido por advogado, tranquilamente, o advogado pode estar dizendo para o cliente, dentro das propostas elaboradas, se aquilo está dentro da norma, está dentro do contexto, não há problema em um advogado participar. Por exemplo, na OAB, quando uma das partes vem acompanhada de advogado, que já tinha um advogado resolvendo a questão, e a outra parte não tem advogado, por estar na OAB, a gente já chama um colega ali para ser colaborador, ou a gente pode informar para a outra parte que está sem advogado, olha, o advogado aqui, ele vai assistir a parte, vai orientar, mas o fato de você estar sem advogado não compromete. Eu vou colocar no termo de audiência que a parte estava acompanhada de advogado. Se você concorda que o advogado, que a gente continue o trabalho sem você estar sem advogado, a gente não vai fazer ingerência sobre o processo. A gente explica tudo para o cliente, ou para o assistido, para que ele tenha a confiabilidade naquele processo que está acontecendo. Uma vez terminado essa fase, passamos para o pedido de homologação, requerimento. Uma vez que o juiz homologa, que o juiz concorda, às vezes a depender do caso, com aval do Ministério Público também, quando envolve crianças, né, incapazes também, que precisa da anuência do Ministério Público, é dado ciência para ele. Uma vez que o juiz homologa esse documento, tem o mesmo valor da sentença. Tem o mesmo valor da sentença, e às vezes eu faço 2 audiências toda terça-feira na OAB. Né? Então, se faço 2 audiências, então são 2 processos resolvidos.
Então, Isso, isso. se você tiver dois clientes e você, suponhamos que marque um de manhã e outro de tarde, você resolveu a vida de duas pessoas, inclusive a sua também enquanto advogado. Sua vida solta. Exatamente. Porque uma vez que você faz o contrato com o seu cliente, você pode estabelecer lá. Sua função é fazer com que aquele processo se resolva. Então, independente Isso, se vai ser na mediação, na conciliação, na arbitragem, no processo convencional, porque, suponhamos, isso. você entra com ação judicial. Hoje, pelo CPC, ela tem que passar por uma dessas vias, seja Isso, conciliação, seja mediação. Ela não vai isso, direto ao juiz. Então, ou seja, você já está queimando uma fase, você já está queimando isso, uma etapa, né? isso, E às isso, vezes você deu entrada hoje no seu processo. O juiz só vai analisar isso ano que vem. Aí o juiz analisa, isso. manda para a mediação, marca a mediação 3 meses depois, porque o oficial de justiça muitas vezes tem que ir em busca daquelas partes, tem que cientificar todo mundo. Às vezes depende da anuência do Ministério Público, da agenda também do Ministério Público, para acompanhar Isso, aquele encontro. Então, olha o isso, tempo que você perdeu. Você enquanto parte, você enquanto advogado. E enquanto isso. essas ferramentas de suporte, só para os colegas que estão aqui com a gente poder entender, hoje, por exemplo, eu sou um aprendiz de xadrez e eu jogo alguns campeonatos. Sendo que um Ah, desses você joga campeonatos é um xadrez? campeonato. Sabia que era dessa não. Xadrez é pra fera, viu? É, eu Rapaz, sou. xadrez não é qualquer um, não. Pois é, eu entro nessas divididas aí também. E eu participo de um campeonato internacional, que é o campeonato francês. Só que tem gente do mundo inteiro, termina sendo um campeonato mundial. Então, Sim, hoje, Azalite, qual é a plataforma que você usa? Skype. Ué, sim. mas se você fala português, vai jogar com uma pessoa que fala alemão, como é que você gerencia isso? É disponibilizado um árbitro que Sim. converse pelo menos em inglês e espanhol, e aí eu tenho que Olha, compreender pelo menos em espanhol. E aí pronto, o sim, árbitro, essa partida ela é gravada para se houver alguma divergência que o árbitro porventura não consiga dirimir ali, então sim. posteriormente isso pode ser analisado pela comissão organizadora. Então isso pode ser gravado. Então, ou seja, toda essa ferramenta ela só é nova para a mediação. É, Só, isso, digamos assim, exatamente. dentro do que nós estamos conversando, é uma tecnologia É, nova para a mediação. Só que você já tem isso, essa tecnologia sendo testada e aprovada em muitas outras situações. Por com exemplo, certeza. agora, sem a possibilidade dos eventos presenciais, os partidos políticos estão fazendo Isso. todas as suas articulações, toda a construção de plano de governo, tudo isso está sendo construído online, através de Com certeza. plataformas, seja o WhatsApp, seja a plataforma Meet, tem o Google Meet agora, que é uma sala virtual Isso, para reuniões. Você tem uma outra isso. plataforma que eu esqueci o nome agora, Zoom, uma coisa assim, Sim, parece que é Zoom, isso, né? isso, Essas outras isso, plataformas, e outras, o próprio Facebook, o YouTube, por exemplo. Então, ou seja, você está tendo todo um aparato tecnológico que está sendo testado de uma vez só. Você está testando isso, ele de uma vez só, né? E isso, aí você tem exatamente. hoje, só dando exemplos, né? Você tem lives aí que tem não sei quantos milhões de pessoas ao mesmo tempo. Aqui, por É exemplo, nós verdade. estamos conversando e as pessoas estão interagindo, Isso, né? exatamente, exatamente. Então E assim, é, são exemplos no caso, para que os colegas que estão nos acompanhando não pensem que é um bicho de outro mundo, de sete cabeças, não é nada disso. E os colegas que estão nos acompanhando também se tornam multiplicadores, uma vez que vai explicar para os temerosos, né? Não, olha, eu participei de isso, uma live, eu entendi, eu fui, eu pesquisei, realmente a tecnologia está aí, não é coisa nova, né? Ela só muda de cara, mas o plano de fundo é sempre o mesmo, então a gente tem plenas condições de estar realizando esse trabalho.
Isso, e assim, e realizando, assim, eu gosto muito também do WhatsApp, porque ele está tão simples, está tão É, acessível, muito simples mesmo. A gente, 50 sim, pessoas aqui no WhatsApp, você clicou ali no link, foi, todo mundo tá ali. E o que que acontece? Aí fez a mediação via WhatsApp ou outra plataforma que decidam, depois é só enviar via e-mail, entendeu, Joselito? As sim, partes vão sim. ler e vão assinar, vão concordar. Se não concordar em algum ponto, volta de novo. Não, aquele ponto vamos melhorar. E assina, pronto. Então, cabe agora ao advogado ele mostrar essas novas portas para seus clientes. E a mediação ela é Sim. maravilhosa, ela é linda, porque ela aproxima os corações. E foi o que Cristina, que também foi minha professora, né, do curso de mediação judicial, ela abordando que o juiz, ele recebe o pedido, ele vai julgar o juiz, mas muitas vezes não é o que as partes querem, Uhum. né? E a mediação está dando a oportunidade para que as partes tentem elaborar o que elas realmente querem, porque nós temos dados que 90% ou até mais dos acordos são cumpridos, porque são as partes que Sim. estão verbalizando o que elas de fato querem no coração delas. Então, é Uhum. tranquilo. Então, a mediação chegou aí de uma forma linda. Olha que eu não sou da área de direito, de psicologia, mas entrou na minha vida a mediação. Fiquei tão apaixonada e deu no que deu aí. Olha eu aqui na live falando sobre mediação. É, Né? Porque é encantadora realmente como dá oportunidade. E o mediador, ele tem técnicas para levar as pessoas a encontrarem seus caminhos. Porque o conflito está sim. dentro de nós e a solução está dentro de nós. O mediador ele não decide nada, mas ele tem técnicas, ele controla a situação. Ele não é nenhum bobinho que Uhum. está ali no meio de uma situação. Ele está com total controle com tudo que está acontecendo ali. Então, existem as Sim. regras que o mediador ele informa. Se as partes concordam em um momento, um fala e o outro fala, ter um momento que a mediação ocorra de forma respeitosa, porque se não ocorrer de forma respeitosa, o próprio mediador... Tem algum barulho aí, né, Dani? Tem um barulho Aqui aí? só eu tô ouvindo um grilo. Não, então, o grilo já parou, então foi ele mesmo, deixa ele quieto. Então, deixa ele participar da live. A natureza é muito. É, aqui onde eu tô morando é quase fazenda, quase sítio. Isso que é ótimo. Sabe o que, que acontece? Nós precisamos fazer parte da natureza, sabe? Sim, Quando nós nos afastamos da natureza, começamos a brigar, porque nós exato. somos natureza. Eu mesma moro aqui em frente à praia. Quando eu estou muito assim, cansada, estressada, só o fato de atravessar a rua, olhar o mar, me conectei com a natureza, já tudo fica mais Sim. claro. Então, que o grilo seja bem-vindo, que esteja na nossa live, que ele faz parte da natureza. Está tudo lindo. Mas o contexto é esse aí. Nessa live nós estamos aqui só mesmo para poder informar que essa pandemia veio, tem os pontos negativos, mas também tem os pontos positivos, e essa pandemia está nos ajudando também a uma maior inclusão. Uhum, verdade, verdade. É porque assim, quando eu até mencionei nessa questão da tecnologia, porque para mim esses fenômenos ele tem como um objetivo final uma reestruturação da Isso. própria organização da sociedade civil no mundo inteiro. Então, por É, exemplo, você não pode muitas vezes visitar mais nem sua mãe. Nem sua mãe pode é, lhe visitar, nem está visitando os netos, né? Então tudo isso. virou online. Então, assim, Isso. se infelizmente, se a gente usa a rede social para esse tipo de contato, que é um contato, digamos, até físico,
Porque às vezes você Sim, precisa ouvir a pessoa, você precisa falar, você precisa ver, você precisa sentir a pessoa de alguma forma, e às vezes a única via é a rede social. Então, por que não usar isso em outros assuntos da vida cotidiana, que você vai cotidiano, ter que exatamente. resolver mais cedo ou mais tarde, e que às vezes isso tira Isso, até o sono, né? Porque, assim, com um certeza. exemplo, uma mãe que precisa resolver uma pensão alimentícia, ela perde o sono, porque o filho Isso, precisa comer, precisa do leite, precisa da roupa. Se essa criança adoece, ela precisa comprar o medicamento. Se o pai ou a mãe também, porque isso às vezes acontece da criança estar com o pai, o outro responsável, corresponsável, não está chegando junto para arcar com suas responsabilidades, essa pessoa vai recorrer a quem? A defensoria está isso, fechada, a promotoria está isso, fechada, o fórum está fechado. Ela vai recorrer a quem? Não é um isso, caso de polícia. Se ela não tiver uma sentença, não é um caso de polícia. Ela precisa isso. do juiz para poder fazer o pedido, a solicitação, a ordem, para que a polícia vá buscar esse indivíduo, né? Então, muitas vezes, diante de um Isso. acordo, você elabora um acordo, a pessoa às vezes fala assim, não, eu vou concordar aqui porque eu quero me livrar dessa figura. O fórum está Isso. fechado, isso vai demorar. Aí o juiz vai lá e homologa. Ou mesmo que o juiz ainda não homologou, mas está para a análise dele, você faz, o advogado atravessa uma petição dizendo, senhor juiz, o acordo foi assinado já tem 30 dias, passou-se a primeira data, e isso se trata de bem de primeira necessidade. É a vida de uma outra pessoa que está dependente desse alimento. A criança está Isso. doente, o outro corresponsável tem como arcar com essas finanças, mas ele assinou o termo, mas ainda não quer cumprir. O juiz vai lá, olha o acordo, homologa e ao mesmo tempo já expede a ordem para que ele possa vir cumprir esse acordo. Então, até para o advogado poder negociar, porque o advogado, ele tem uma via de acesso direta com o juiz. O judiciário, ele Sim. não para, nem domingo, nem feriado, nem em pandemia, apesar do fórum estar fechado, mas os juízes estão trabalhando, até por conta Uhum. desses casos que depende de uma decisão judicial imediata, por se tratar do bem maior, que é a vida ou a liberdade, um desses dois requisitos. Se estiver em perigo, o juiz pode agir imediatamente. Então, o advogado, de posse de um acordo como esse, ele tem como buscar o socorro do judiciário. Então, o Entendi. advogado consegue fazer essa ponte imediata. E aí, o mediador, porque assim, é, a lei diz que o advogado ele é essencial para o funcionamento da justiça, né? Isso, E aí, por isso. sua vez, o advogado precisa, para fazer com que a lei funcione, para que o juiz trabalhe, ele precisa ter a causa, precisa ter o cliente, e muitas vezes, para que tudo isso coadune para a resolução do caso e o socorro daquela pessoa que está sofrendo, então o cliente muitas vezes tem que colaborar, né? Então, Exato, assim, exato. alguém pode até se fazer a seguinte pergunta, mas vem cá, não tem que dar o comprovante de residência, não tem que dar a cópia do RG, não tem que dar outros comprovantes, como é que se daria esse trânsito de documentos? Hoje mesmo eu estava fazendo aqui meu primo está preparando aqui um mandado de segurança, e eu estou ajudando ele aqui. Então, tudo é via e-mail, tudo é via É, WhatsApp, toda a parte de isso. documentação. Hoje o processo é eletrônico. Só para os colegas terem noção, Sheila, por exemplo, É. eu já tive clientes que pegou meu contato na internet, fez Sim. contato comigo, eu peguei a causa para essa pessoa, os documentos vieram todos via e-mail, que ela mandou de uma lan Isso. house, esses documentos. Isso. Eu entrei com o pedido que precisava naquele caso, e o juiz fez os despachos. E eu nunca vi essa pessoa, não sei nem como é que é essa pessoa. Exato. Só para E você isso, ter noção de como a tecnologia ela funciona. isso, Por exemplo, hoje eu isso, entro com um processo na Previdência. Uma pessoa solicitou um benefício, um auxílio-doença, alguma coisa assim, foi negado. Eu faço a petição, muitas vezes direto da minha casa, que ultimamente tem que ser da minha casa. Eu tenho os equipamentos aqui, eu faço o pedido,
junto toda a documentação, o juiz, via eletrônica, cita o INSS responde via eletrônico, o juiz analisa toda a documentação. Eu tive um processo agora mesmo, inclusive, que o INSS ofereceu uma proposta de acordo. Aí, daqui de casa mesmo, eu falei com o cliente, conversei com ele como é que funcionaria isso, ele concordou com a proposta, eu já fiz o termo e já mandei para o juiz homologar. O juiz homologa, manda para o INSS cumpre a parte dele, né? O que tiver que pagar de retroativo, vem também no processo, eu chego em qualquer lan house, imprimo isso e vou no banco junto com o cliente para que o cliente receba aquilo que ele tenha direito. Então, ou seja, nós não vimos a cara do juiz, nós não vimos a cara do representante do Ministério Público. Você percebe? Então, ou seja, isso é para os colegas compreenderem que o próprio processo tradicional hoje já é eletrônico. Graziela, ela é advogada e perguntou, mas foi feito sem perícia? Nesse caso que eu contei por último, teve perícia. Mas tem casos que nem necessita de perícia, toda prova documental. Sim, entendi. Entendeu? Toda prova documental. Porque muitas vezes a depender do processo, a forma. Porque às vezes a Previdência ela dá uma negativa porque diz que aquele cliente não tem qualidade de segurado. Entendi. Diz assim, olha, não, ele é trabalhador rural e o INSS diz que ele não é trabalhador rural. Aí a gente tem que juntar toda a documentação, apresenta, aí quando o INSS vê que a gente juntou toda a documentação, tá tudo arrumadinho, ele olha e fala, opa, teve um erro nosso aqui. Essa pessoa tem direito. Vamos lá e vamos resolver. Então, ele mesmo, já na contestação, já traz a proposta de acordo. Sem audiência, sem... Então, assim, tem aqueles casos que realmente ainda tem que ter aquela audiência da forma tradicional, tal, mas hoje você já tem uma infinidade de situações que dispensa tudo isso. Que a gente não vê o juiz não vê a gente, e como eu dei o exemplo, tem casos onde você não vê nem a parte que ele procurou, que contratou os seus serviços. Mas ela tem toda a estrutura para comprobatória. Então, quanto à comprovação, a gente se dá. Por exemplo, eu estou fazendo aqui a mediação aqui com Sheila. Ou Sheila, tem uma alegação aqui da outra parte, tal coisa. Eu preciso desse documento para juntar aqui. Mande uma foto aí para mim. Você manda na hora. Isso, né? Exatamente. Tem situações, por exemplo, que a gente está no meio da mediação e a gente tem que suspender porque precisa de um documento ali e a parte não trouxe, vai ter que ir em casa buscar. Isso, exatamente. Isso é verdade, acontece muito, né, José? Sim, sim. Faltou um documento, então vou ter que voltar e marcar um outro dia, quando não é próximo. Exato. Ao local. Acontece muito mesmo, isso é fato. Quem está presente aqui é Viviane. Boa noite, Viviane, sempre presente. E aqui está rolando alguns clientes seus aqui, viu? Tem Vasques, ele perguntando, e a aposentadoria também resolvo online? Isso aí é com Joselito aí. Depois ele resolve isso. Tem que ficar cada casa, analisar os documentos, né? Todo esse cenário, como é que está funcionando cada órgão também, né? Para poder dar entrada. Porque hoje tudo começa pelo virtual. Hoje você não tem mais como chegar no balcão da Previdência e fazer um requerimento de benefício. Não tem. Você tem que procurar se você não consegue fazer, você tem que procurar um parente. Tem pessoas que vêm para a gente enquanto advogado, justamente por conta da nossa prática, a nossa habilidade. Porque muitas vezes a pessoa faz um requerimento e esse requerimento ele é indeferido porque ele botou um documento no lugar errado. Uma coisa simples, mas o INSS não para fazer esse tipo de análise. Eles já botam um sistema lá e se a pessoa não consegue responder aquele sistema da forma que eles pediram, eles indeferem. E aí, muitas vezes, é onde você precisa do advogado. Mas hoje, tudo começa no digital. Então, assim, e a gente está trazendo esses exemplos para demonstrar para os colegas, para a turma, que
fazer uma mediação através das redes sociais, por exemplo, porque o que é que acontece? O cliente pode dizer, ah, não, eu não confio no WhatsApp para poder fazer uma mediação, porque eu vou estar com a minha vida ali, é minha vida, eu não confio nessa rede social. Tem um outro sistema seguro? Aí a gente vai apresentar uma série de plataformas, por isso que eu trouxe o Isso, exemplo do é, Skype, o Google isso, Meet, né? E você tem redes sociais que elas têm uma responsabilidade social. Então, por exemplo, sim, quando você pega um Uber, por exemplo, você tem um CNPJ da empresa no Brasil que ela responde juridicamente pelos danos trazidos a qualquer um dos usuários. Então, o WhatsApp também não está livre de responder por qualquer vazamento de informações não permitidas. Então, assim, o risco, ele tanto é para as redes sociais, igual ela é para também o físico. Porque isso, se a gente fosse temer a essas questões, a gente não fazia nada no mundo físico, porque os estelionatários estão aí em todas as partes. Então, eu com estou certeza, falando, com estou certeza. trazendo essa informação, Sheila, porque é importante que qualquer um dos colegas que sejam mediadores ou que queira fazer qualquer um procedimento pela via eletrônica, ele precisa se cercar de cuidados, né, para Isso, exatamente. minimizar ao máximo qualquer dano que porventura possa vir. A gente não tem cem por Isso, cento de garantias, mas eu, por exemplo, enquanto mediador, preciso trazer essa confiança para os assistidos e preciso também me certificar de que eu adotei as medidas de segurança, aquilo que os protocolos referenciados, isso, porque assim, se acontecer, Deus o livre e guarde, algum imprevisto, eu preciso provar que, por exemplo, eu, enquanto profissional, cumpri todos os protocolos recomendados. E também isso, orientar exatamente. aos assistidos, aos clientes, que ele também venha se cercar de condições para que a gente não possa ter incidentes, pelo menos assim, em larga escala. Vai acontecer uma vez ou outra, É, mas Deus ajude que não seja conosco. exatamente. Mas não vai acontecer não, que nosso sangue é forte. É, Joselito, quem está aqui na nossa live é o doutor Luiz Fernando. Ele é um grande, grande incentivador, né, do projeto. Ele quem abre as portas. Ele é coordenador do Sejusc, aqui em Itapuã, em Salvador. E ele é um grande incentivador, né, do projeto, abre as portas para que as pessoas que tiveram as aulas práticas e as simulações possam assistir às mediações com ele. Por sinal, o pessoal adora ele, sai assim encantado. Nossa, que mediador, a turma é muito encantada com ele. E ele está aqui sim, te parabenizando pelo sua explanação, seus esclarecimentos, está te elogiando muito. Você só está tendo elogio, acho que eu obrigado. vou terminar essa live, porque ninguém fala de mim. Mas tudo bem, mas estou comentando. E doutor Luiz Joselito, ele fez o curso aqui em Salvador, ele é advogado. E em Vitória da Conquista, ele faz parte da OAB de Vitória da Conquista e justamente é um multiplicador com outras pessoas que fizeram o curso, que têm deficiência visual, que foram muitas, né, Joselito? Sim, Muitas. sim. Foi o grupo, me Quem surpreendeu, na cresceu verdade, viu? foi. E assim, uma turma maravilhosa, muito qualificada, muitas pessoas com nível superior, Sim, sabe? Com um nível de escolaridade excelente. Foi uma turma, umas 25 pessoas, mas eu fiquei muito encantada com o nível sim. de todas. Para isso, Mara Meire também elogiando Joselito. Gente, falem de mim. Pronto, eu vou lhe elogiar, Sheila. No caso, assim, ó, no caso, eu creio que você serve como referência, assim, para todos nós, porque, assim, você acreditou no projeto desde o princípio. Como eu falei antes, eu tive mediação na universidade. Só que o que eu vi de É, mediação na universidade por que que muitas vezes os advogados, e eu creio que alguns colegas aqui devem ter visto a disciplina também,
o que a gente vê vem na contramão do que a gente está conversando aqui. Porque É os verdade. profissionais que ali estão ministrando o conteúdo não faz com que seja algo encantador. Quando eu vi doutor É, Pedro Laranjeira, por exemplo, que foi a pessoa que me apresentou a você e que me falou a respeito do trabalho que você fazia e que então trocamos figurinhas e a partir de hoje a gente está aqui fazendo até live juntos, isso. né? Então, assim, ele fala, não tem como ouvir doutor Pedro Laranjeira e você não se É, apaixonar pela mediação. Que é. ele, sabe Mas é aquela encantadora a pessoa, mediação mesmo. sabe aquela pessoa que come algo, que chega, É, você vê o brilho nos olhos, é doutor Pedro falando isso. da É, mediação. Então, assim, você é uma referência porque você acreditou no projeto, você traz o projeto, e isso faz com que outras pessoas também possam acreditar. Então, quando é, eu me disponibilizei a estar colaborando com os meus é. colegas em Vitória da Conquista, porque assim, ó, esses dias eu vi um vídeo que eu achei interessante. Uma pessoa perguntou a um profissional por que que você disponibiliza seu conteúdo na internet, sendo que você poderia cobrar por ele. Aí ele disse é o seguinte, eu não estou falando nada que o Google não já tenha dito. Isso. Porque muitas vezes o próprio Google serve de fonte de pesquisa para os meus trabalhos. E aí, o que é que Isso. acontece? Quando eu sou referência, quando É eu verdade. posto muita coisa e alguém procura pelo tema, qual é o primeiro nome que aparece? O meu. Isso. E isso faz com Exatamente. que eu tenha nome no mercado e eu venha para uma Isso. palestra como essa que eu estou fazendo e todos Isso. vocês venham aqui me assistir, pagar o ingresso, porque confia É. no trabalho que eu fiz. Mas se eu pegasse o conhecimento que eu tenho e guardasse dentro da minha gaveta, quem é que estaria aqui hoje? Isso, Talvez exatamente. ninguém, porque ninguém me conheceria. Ninguém ia pagar o valor que paga no ingresso para me ver se as pessoas não acreditassem em mim, não tivessem confiança no Isso. meu trabalho, se eu não tivesse nome no mercado. Então, assim, Com por isso, certeza. Sheila, que a gente se empenha em Isso. disseminar a ideia, justamente por isso, porque esses próprios colegas nos terão como referência. Com Terão, por exemplo, certeza. Sheila. Então, hoje, se eu tiver uma É. dúvida, qualquer coisa, eu vou procurar quem? Vou procurar Sheila, porque é a pessoa que tem contatos. Você hoje Isso, procura exato. fazer contatos. Né? Então, Isso. nós que somos profissionais liberais, os colegas também que estão nos assistindo, quem é advogado, por exemplo, não pode fazer propaganda. E como é que a pessoa Isso. lhe procura? Lhe procura Isso. devido ao conhecimento que você tem na praça. Na instante mesmo, É. antes daqui da live, eu estava respondendo a uma pessoa que é conhecida minha. Então, quando ela Sim. teve lá uma circunstância que ela não conseguiu resolver, a quem que ela procurou? A mim. Isso. Doutor Com Joselito, estou aqui certeza. com a situação, como é que você pode me ajudar? Pronto, Isso. percebe? Então, se eu me Isso, com isolo, certeza. se eu coloco lá num pedestal, não vou compartilhar meu conhecimento com ninguém, não sei o quê, pronto. Vou viver numa redoma. E vai chegar Isso, um exatamente. momento que eu vou me sentir depressivo profissionalmente porque eu estou sozinho. Você quer ver uma Exatamente. coisa, Sheila, assim que eu digo importantíssimo para os colegas que estão nos assistindo? Quando veio essa inovação tecnológica para o Poder Judiciário, a petição eletrônica, o Sim. processo eletrônico, olha, o Sim. número de advogados que abandonaram a carreira foi gigante. Advogados que Isso. estavam acostumado com o processo manuscrito, aquele processo antigo, cheio de poeira, cheio de ácaro, já fazia É parte da vida verdade. dele esse tipo de processo. Dava até prazer ir no fórum e dizer assim, me dê esse processo aí para eu ver se o juiz manifestou nesse processo. Então, quando veio o processo eletrônico, ele simplesmente entrou em pane e abandonou a É. profissão. Né? É. Então, isso é a gente estar preparado. Então, hoje a gente está aqui discutindo a mediação É. por redes sociais e plataformas similares. Daqui a 5, É. 10 anos, outras pessoas, ou até nós, ou sabe lá Deus quem, vai estar em outro momento como esse discutindo a nova Isso. Exatamente. circunstância para o processo, para as circunstâncias do dia a dia das pessoas. É. Né? É o que o Então, doutor é Luiz falou difícil no aqui. começo, mas a gente tem que É. sentar, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que unir forças para a gente conseguir passar por esse momento juntos.
Isso, Sim, exatamente. você É ia o que o doutor falando. Luiz abordou aqui, que isso aqui é uma emancipação, né? E É, quem não se emancipar vai ficar para trás. Então, por isso que nós estamos também aqui na mediação online, super simples, e que os advogados, né, encaminhem para a mediação online também, que é uma forma de se resolver de forma rápida, enviou via e-mail o termo de acordo, está tudo resolvido, né? sim, Então, aqui já sim. está informando que a live já vai terminar. Então, Uhul. agradeço a todos, principalmente a Ainda Joselito, bem que que teve você mais não deixou a votos do gente que eu. despencar hoje. Hoje eu não deixei, não. Não vou te convidar mais, não, porque o povo só vai elogiar você. Estou com raiva. Um beijo. Um beijo, Angelinha, um beijo a todas. A todos. Tchau, tchau.